pouco, né? Vai jogar. Nessa? Estamos de volta em mais uma Roda dos Esclarecedores aqui diretamente dos estúdios da Betel TV, um canal de bênção para você, para mais uma Roda dos Esclarecedores. Muitas mudanças aqui no nosso estúdio, talvez você não esteja percebendo aí, mas a iluminação mudou, a estrutura está mudando, isso tudo porque patrocinadores têm investido neste projeto. E eu quero já falar sobre eles, né? Nós operamos por Águia Contabilidade, melhor escritório de contabilidade da cidade de Piripiri. Você que é igreja, você que é terceiro setor, se liga com isso. Entre em contato com a Tamires, ela pode estruturar a sua associação, a sua igreja. Você é aquele pastor que ainda recebe dízimos, contribuições no Pix pessoal. Eu não acredito nisso. Em pleno século XXI, com toda essa tecnologia disponível, você ainda faz isso? Faça isso não. Dê credibilidade à sua igreja, consulta a Águia Contabilidade, construa um estatuto, faça o seu CNPJ, modernize a sua igreja para estar adequada com as leis vigentes no nosso país. Isso também glorifica a Deus. Estamos também operando por Pizzaria Brasil, a melhor pizza da cidade de Piripiri e região. Opera aqui em Piripiri, tem Pedro II também. Você pode ir através do nosso querido amigo Isaías, grande amigo nosso, tem patrocinado esse trabalho. E também por Castanhas Lima, Valdinar Lima, nosso querido homem está estourado, Piauí, Ceará, Maranhão, diversos estados da nossa federação. Qualquer grande estabelecimento você vai encontrar aí as Castanhas Lima e você pode ser muito abençoado. Quero ser parceiro da Betel TV. O que eu faço? Você entra em contato conosco no nosso direct. Nós temos uma proposta para você, você pode contribuir, nós temos os planos de contribuição aqui para apoiar esse trabalho. Pense nisso não só como um retorno imediato, mas pense que você está produzindo boa teologia para a internet, para glorificar o nome de Deus. Eu não estou sozinho neste dia 19 de outubro. É dia do Piauí, gente? É isso aí. Dia do Piauí, feliz dia do Piauí e todos os piauienses. Nós vamos falar na lição 3 de hoje, corpo e as consequências do pecado. O que aconteceu com o corpo? O que o pecado afetou? Então nós temos aí os nossos esclarecedores. Vamos por ordem alfabética? Vamos. No último hora. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou falar nada hoje, não. Já falou. Já falou. Me reserva o direito de ficar em silêncio. Isso aí. Não quero me incriminar. Paz do Senhor a todos, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez com os esclarecedores aqui da palavra, podendo entender, compreender e esclarecer, né, algumas dúvidas que você pode ter, nós podemos ter e vamos esclarecendo aqui uns com os outros de acordo, não com a nossa interpretação, né, mas de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Muito bem. Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para esclarecer mais um tema. E hoje estaremos falando sobre as consequências, né, do pecado no corpo, na alma e no espírito, né? O primeiro Adão, né, sofreu, foi afetado, né, no corpo, alma e espírito. Exatamente. Isso aí, a paz do Senhor também. Quero já agradecer já a minha oportunidade também, né? E estamos aqui para falar mais uma vez, discorrer. E é uma honra para mim estar junto com os irmãos, para que a gente possa mais uma vez falarmos, né, aprendermos uns com os outros sobre as maravilhas de Deus. Glória a Deus. Amém. O tema, o corpo e as consequências do pecado. O textuário dessa lição é uma sentença de Deus para o Adão, o primeiro Adão, como o Edilson já fez menção aqui. Por que o primeiro Adão? Porque nós temos não um segundo Adão, nós temos o último Adão, né? Aquele que faz as circunstâncias perfeitas, aquele que tem o poder. Então a Bíblia não trata sobre um segundo Adão, né? Para que tenha o risco de ter um terceiro ou quarto. É uma Ela fala só tipologia, né? o último Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto de Gênesis 3,19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Gênesis 3,19. A verdade prática, que é aquela verdade que eu e você precisamos colocar em prática, diz: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção de Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente.
A leitura bíblica em classe é um pouco extensa, eu vou fazer apenas a leitura de Gênesis, mas também tem uma leitura em Eclesiastes, lá, o pregador, né, o escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, discorrendo sobre a necessidade que nós temos de lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Mas Gênesis 3,17 diz assim, e Adão disse, porquanto destes ouvido, e a Adão disse, o Senhor falando a Adão, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Dura sentença Deus traz sobre a vida do primeiro homem ali, que é Adão, né? Os escritos hebraicos originais chamam de Adam, que é o mesmo termo aplicado também para toda a humanidade. Então, em Adão estava toda a humanidade. É por isso que em Adão nós pecamos todos nós. Você pode dizer assim, rapaz, eu não tenho nada a ver com Adão, Eva, eu não participei dessa confusão, como é que eu estou inserido nesse pecado? De fato, mas ali ele era um representante de toda a humanidade. E de repente também você não foi para a cruz, você não morreu pelos seus próprios pecados, mas Cristo, esse último Adão, também te resgatou, restaurou, renovou para a glória do seu nome. Então, em Gênesis, nós temos aqui os efeitos do pecado a toda a criação. Então, perceba, o pecado não afetou apenas a vida do Adão, ele afetou toda a criação. Então, animais, plantas, toda a terra estava inserido nesse contexto também. Então, o homem experimentou de forma imediata uma separação. Então, o problema do pecado, eu até usei uma frase lá na Escola Bíblica Dominical, uma frase do pastor Stephen Kirchner, que diz que pecado é não cumprir a vocação para a qual você foi criado. Então, Adão e Eva foram criados para a glória de Deus, do Deus vivo, para crescer e multiplicar. Isso é chamado de mandato, né, cultural de Deus, o mandato, as ordenanças iniciais de Deus para toda a humanidade. E o pecado produziu essa separação entre o homem e o Deus Santo. E isso foi manifestado de que forma? Como é que eu sei que eu pequei? Culpa no teu próprio coração. A tua consciência, por meio do Espírito Santo, te acusa, diz, olha, eu não devia ter feito desse modo. E não só isso, uma reação à presença do Criador. Então, a primeira coisa que Adão faz é se esconder. Não quer ter contato com Deus, não quer ver Deus, não quer se lembrar das coisas espirituais. Até que Deus o confronta, e aí, agora, não somente isso, mas a morte física também entra, porque Deus decreta uma sentença sobre ele, dizendo assim, olha, tu é pó, e tu vai tomar o pó. Tu não vai viver para sempre. Então, agora ele é afetado, então a morte entra na história, e isso passa a ser visto não só no aspecto da morte natural, porque ele poderia dizer assim, ó, tu vai envelhecer e morrer, mas a gente já vê também como fruto do pecado o primeiro homicídio, né, um fratricídio, para dizer a expressão, um irmão matando o outro, né, num culto, o que é mais problemático ainda, porque depois do culto, né, tiveram o culto, o homem, não adorou do jeito que gostaria, a gente sempre tem essa perspectiva de achar que eu não sou abençoado, ou eu não adoro como deveria por causa do meu irmão, e não é isso, né? E aí a gente tem aí os impactos do pecado no corpo, que é essa parte material do ser humano. E aí a nossa lição está dividida, meus irmãos, a título de introdução eu fiz isso, que é da perfeição à morte, que a gente tem aí os tópicos que a gente vai tratar, a responsabilidade humana, e nós temos também do abatimento à glorificação, e aí eu abro espaço aqui para os nossos esclarecedores, que estão assim famintos por fazer a sua contribuição, e eu já começo aqui com o nosso querido Jardres Rodrigues, o homem dos pensamentos profundos teológicos. Uma máquina, Eu pensei que ele ia dizer, ele quase disse outra coisa. O homem do pessimismo, né? O homem é um polo positivo de uma bateria. Olha, o tópico 1, que vai falar sobre da perfeição à morte, né? O subtópico 1, ele vai tratar basicamente sobre o início, esse início que ele fala da criação de todas as coisas e como que ele criou o homem, né? Ele fez o homem, sua imagem e semelhança, aos seus atributos. E ele diz o quanto é perfeito, né? Quanto que o homem foi criado à perfeição, além também do corpo. Que às vezes, e esse assunto aqui, desse trimestre, ele vai falar sobre, principalmente os 3 últimos que a gente falou aqui, né? Ele trata sobre muita importância do corpo, né? Inclusive o da semana passada, o quanto que não pode ser desprezado o corpo, né, para você glorificar a Deus também, além da alma e espírito, mas também com o corpo, né? Porque a gente sabe que se
se o corpo tiver padecido, praticamente você não vai conseguir fazer absolutamente nada, né? E aqui o comentarista ele foi bem enfático em dizer que o homem ele foi criado à perfeição nas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo, né? E essa perfeição é que eu quero chamar a atenção que quando Deus criou o homem, né, claro, ele já sabia, né? Ele é o passado, presente e futuro, né? Deus já sabia que provavelmente aconteceria desobediência e tantas outras coisas mais. Só que quando ele criou, que houve essa desobediência, né? Que Deus fala lá que o homem não era para comer do fruto da árvore do bem e do mal, só que a mulher foi enganada e induziu o homem e mulher, e acabaram comendo daquele fruto, né? E ali houve aquela separação de Deus com os homens, né? Então, essa perfeição, e ele coloca aqui também que Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, né? Claro que essa harmonia ela foi bagunçada, eu posso talvez dizer assim, ela foi destituída, né? foi quebrada, né? Talvez essa seja a palavra correta, né? Não dizendo que hoje o homem não pode viver em harmonia. Claro que ele pode viver em harmonia com Deus, devemos viver em harmonia com Deus, né? Eu acredito nisso. Só que a carne, como a própria Bíblia diz, a carne tende para as coisas da carne, né? Sim. E aí vem um chamamento que nós temos que viver para as tendências do Espírito. E essa vivência da tendência do Espírito seria o quê? Oração e buscar a Deus para que a gente possa, né, se congregar e outras coisas mais, para que a gente possa entender e compreender para essa perfeita harmonia, né? E, como o pastor Adonis falou, que a restauração, a completa restauração dessa harmonia, somente em Cristo Jesus ali pode haver e acontecer. Exatamente. Na verdade, em Cristo, né, foi a redenção veio Exato. para que essa harmonia, essa comunhão, né, A restauração o homem, plena, né? A gente, pudesse ter. e assim, é interessante a gente pensar, o Jardim mencionando aí também na EBD, a gente falou muito, o pecado não é brincadeira. Ele afeta os relacionamentos, afeta a comunhão com Deus, com o indivíduo e um outro indivíduo, com o indivíduo e ele mesmo, e do indivíduo para a natureza. Então, assim, são pelo menos 4 dimensões. O pecado atrapalhou o relacionamento do homem com Deus, do homem consigo mesmo. Então, você tem pessoas que têm distúrbios de visão acerca de si. E é o que nós estamos estudando, a alma e o espírito. Exatamente. E um distúrbio, às vezes, negativo. Eu não sou isso, eu sou para baixo, eu não sou competente. E, às vezes, um distúrbio para cima. Eu sou o máximo, eu sou maravilhoso. Então, assim, uma falta de equilíbrio nessa perspectiva, né? E não só isso, um relacionamento com o outro indivíduo. Então, agora o homem subjuga o outro. Porque, note, nos mandatos criacionais de Deus, o homem deve subjugar plantas e animais, dominar. Não há uma ordem de Deus para dominar sobre o outro. O que o homem faz? Com escravidão, né, com todo o aparato hoje político mesmo, se sobrepõe sobre o outro, subjuga o outro. Degradando, né, a imagem exatamente, humana, né? reduz a imagem do outro. Então, assim, tudo isso é fruto do pecado. E com a natureza? O que a gente tem feito? Nós vamos combinar que nós estamos no Piauí, no BR Obró, mas esse BR Obró, esse esquenta todo que a gente vem vivendo, não é à toa, a não ser da mal relação que o homem tem com a natureza. Desde a exploração inadequada, o uso fora do comum daquilo que Deus deu. Então, há uma relação da teologia, a teologia natural, né, de você pensar que Deus colocou o homem aqui para preservar e não para destruir. Você vai em qualquer ambiente, veja a quantidade de lixo que é gerada, né? A quantidade de coisa. O homem tira o bombom e joga no chão. Né? Então falta essa educação e esse cuidado daquilo que Deus deu como algo natural. E aí o que resulta? Pecado, né, gerando dor. Como é que esse pecado e dor se relacionam aí, André? O pecado, eu acho interessante quando ele coloca assim, o pecado trouxe a incômoda experiência da dor. Lá em Gênesis 3:17 diz assim, e Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, com dor você irá sobreviver aqui os seus dias na terra. O que isso diz para nós? Que até então o homem não sabia, não tinha esse sentimento de dor, de separação, de desgaste. Eu imagino Adão ali vendo uma doença chegar ali sobre a vida dele ou da sua esposa, dos seus filhos, vendo a morte que chegou também, né?
de um filho matando outro filho. Então, assim, essa questão de pecado e dor, ela trouxe uma sentença final, que é o quê? Que nós voltaremos ao pó. Sim. A morte física, mas é interessante que quando Adão pecou, esse rompimento com Deus foi imediato, né? E às vezes o homem sem Deus, ele pode pensar assim: não, mas eu passo minha vida toda sem Deus e estou aqui tranquilo, né? Eu passo minha vida toda sem Deus e vivi mais tempo do que alguém que se diz crente ou se diz com Deus e estou aqui tranquilo. Só que essa vida ela vai passar, né? Essa casca aqui, isso aqui é pouco tempo, né? E o depois? E a segunda morte, digamos assim, né? A morte eterna. A separação eterna de Deus e o homem. Essa é a pior dor, é a morte, a principal morte que Cristo veio nos livrar, que Cristo nos salvou. Então, esse pecado e dor, ele afetou a terra? Afetou. Afetou os animais? Afetou. Mas ele afetou principalmente a vida, a comunhão de Deus com o homem. Sim. É exatamente isso que o comentador quer dizer, que o sentimento de... Imagina a situação de Adão. Tinha ali uma plena comunhão com Deus. E de repente aquilo é cortado, né? De repente aquele sentimento de meu pai, de meu Deus, é tirado dele. E vê o seu filho morto. Pelo E seu... saber que foi por decisão dele, né? Por decisão causa do seu dele. pecado, né? Exatamente. Eu É acho muito interessante. terrível essa situação. Uma vez eu ouvindo uma pregação do Hernandes Lopes, e ele dizendo sobre isso, né? Sobre essa questão da presença de Deus, né? Que às vezes a pessoa passa a vida inteira negando a existência de Deus, ou às vezes não querendo nada com Deus, né? E aí ele diz assim, olha, o pessoal às vezes brinca com o inferno, mas o maior problema do inferno não é você ir para lá. O problema do inferno é a ausência da presença de Deus lá. Porque Que Deus lá, não vai estar lá. exatamente, aí é onde você vê a importância da presença do Senhor na vida do ser humano, né? Porque imagina bem o estado de angústia, né? Você pode ver a parábola lá de Jesus, né? O rico e Lázaro, é isso? Sim. E aí O desespero você dele, vê né? aquele desespero sobre a questão de não é do fogo, porque é lavas de fogo, caldeiras de fogo, não. Ali a presença do Senhor não está lá. E aí aquele estado de angústia talvez é infinitamente incompreensível. Assim, entendeu? O que mantinha o Éden como um lugar especial, como um paraíso, não era os frutos, as árvores, Sim. os animais, era a presença de Deus. O paraíso era O paraíso relacionamento com é o Deus. relacionamento com Deus. Então, essa perda ela vai ser restaurada com Cristo, né? Foi restaurada com a vinda de Cristo e com o seu O sacrifício. véu do tempo se rasgou, não é isso? Esse sentimento de perda aí que o André está falando é bastante ruim, extremamente ruim. Ele falando aí como que Adão ficou, né? Uhum. E eu me lembrando aqui que na minha infância, com 5 anos de idade, eu me perdi dos meus pais em uma novena. Olha. Imagina, ainda hoje, isso marcou na minha vida. Desespero, O né? desespero, o meu choro, entendeu? Eu pedindo uma pessoa para subir numa árvore para ver se via meus pais, aquele clamor, entendeu? Aquela Meu angústia, Deus, né? marcou minha infância aquele dia. Imagina. Entendeu? Para que a gente possa enfatizar, demonstrar esse sentimento que o homem teve de perder a comunhão e a proteção de Deus. Exato. De ver o seu corpo sendo desgastado, né? Sendo degenerado, né? Ao ponto de... É muito de desespero. morrer, né? É muito Não, é desespero. verdade. E aí a gente tem aí a velhice e a autenticidade e gratidão, Edilson. O que a gente tem que aprender aí com esse envelhecimento? Pronto. O homem veio da perfeição à morte, né? Então, dentro desse tópico aqui, a gente está falando, então, sobre a velhice, a autenticidade e gratidão. Ou seja, o pecado, né, afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. E o comentador aqui fala, então, dessa consequência na mente, né, que é a nossa alma, né, onde as pessoas hoje estão vivendo de forma doentia, uma sociedade doentia, transtornada, né, que ultimamente tem sido diagnosticada, então, com um novo diagnóstico, que é a gerontofobia, né, que é um sentimento, um terrível e mórbido medo de envelhecer. Então, a sociedade está com esse transtorno, e isso causa ansiedade. Mas eu quero dizer aqui para você, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,7, lançai sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Glória a Deus. que você possa deixar o Senhor cuidar de você. Que, naturalmente, por conta do pecado, essa consequência, o homem foi afetado, você vai envelhecer naturalmente. Mas a sociedade está, então, com essa ansiedade de não querer envelhecer logo. Temendo a morte, né? Temendo o encontro com o Temendo, Criador. e aí por isso ela busca meios de... A gente já comentou na lição passada a questão da harmonização facial, né? Implantes, enfim. A sociedade está doentia, mas a palavra de Deus diz também aqui em Jó 12:12. Para você que já está envelhecendo, mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com os idosos está a sabedoria, né? É tão importante, né, o nós conhecimento. jovens. Eu me considero jovem ainda, jovem dos meus ainda. 40 e poucos anos. Você jovem ainda. Mas Vem junto você aqui, aí já. adolescente, Esses sabe que você assi- também será idoso. E você que já está numa fase, passou dos 60 anos de idade, que a partir de 60 você já é considerado idoso, sabe que com você está a sabedoria, a experiência. Então se conforme com essa sua situação da sua idade, porque a palavra de Deus diz que você é sábio. Você é sábio, então nós precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa Eu acho existência. Glória a interessante Deus. esse sentimento de querer viver mais que existe dentro de nós, né? Esse sentimento de buscar algo, de quando o homem se encontra em uma determinada idade, talvez ele pense assim, será que é só isso mesmo? Vou viver aqui no máximo 100 anos, não sei, 90 anos. Será que não tem um além? Esse sentimento de eternidade que Deus colocou em nós, né? Exato. O Senhor, o Salomão, escrevendo, acho que é Eclesiastes, ele diz assim, que Deus pôs a eternidade no nosso coração. Ou seja, ninguém quer morrer. Há um desejo da gente se perpetuar, né? Que é exatamente isso aqui, né? Essa questão de você ter medo de envelhecer, de morrer, porque é um sinal. O envelhecimento é Deus nos mostrando os efeitos do pecado e nos lembrando que um dia nós prestaremos conta com o Criador. É o cumprimento de Hebreus 4:13, que ele diz assim, todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Então, um dia nós chegaremos, nos apresentaremos diante do grande Senhor de toda a terra para prestar conta daquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer, porque na perspectiva bíblica, omissão também é pecado, né? Sim. Ou seja, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o escritor bíblico diz que nisso peca. É muita conta que a gente tem para prestar com Jesus. Ainda dentro do meu tópico aqui, eu vou até citar aqui uma experiência lá de casa, o Weber. O Weber não sei se está nos assistindo. O Weber está preocupado com a calvície. Olhou para ti, Edilson. Aí eu tentando até acalmar ele. Weber, calma que você ainda está com seus 18 anos. Eu só fiquei, meus cabelos começaram a cair aos 38. Mas você pode puxar para o seu irmão que não caiu nem um fio de cabelo dele. Né? Do meu irmão, aliás, do seu tio. Né? Dos outros irmãos, meus irmãos. Tentando consolar o Weber. Mas por conta dessa crise de ansiedade, de essa preocupação e tudo, que isso afeta a todos, né? Exatamente. Infelizmente. É interessante, eu lembrei também, quando eu era criança, aí naquela idade de razão, né, aí me veio um sentimento, eu descobri a morte, né, que um dia todo mundo ia morrer, que meu pai ia morrer, que minha avó ia morrer, e aquilo me deu um desespero tão grande. Eu lembro dessa cena, como você falou, quando eu era criança, eu lembro, meu Deus, todo mundo vai morrer, até eu vou morrer também, e aquilo me tomou um desespero tão grande, aí eu fui entender que existia, meu pai foi me explicar que existia uma vida eterna, que Deus poderia, eu acho que até nisso, cabe aos pais, já nisso, com os filhos, orientar. isso, evangelizar e tudo, na partir desse momento, né, desse desespero, digamos assim. Exatamente. Então, a gente vai para o segundo tópico, que é a responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio. E aí, Jardes? Como é que é essa história aí? Esse corpo e o livre-arbítrio é responsabilidade humana, né? Que apesar de nós termos o livre-arbítrio, mas nós não somos pessoas jogadas ao léu, né? Nós sabemos disso, que esse livre-arbítrio não te dá o direito de fazer o que dá nas fuças, como diz o caba do interior, né? Dá até para citar aqui aquele autor muito conhecido, né, o roteirista do Batman, né? Com grandes Batman não, Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, É o tio Ben, né? Exato. Tu que assiste isso aí,
com isso aí. grandes poderes... Vem grandes responsabilidades, todo né? mundo sabe. Então, assim, livre-arbítrio, eu posso fazer o que quer. Pois é, você tem mais responsabilidade por isso, né? Ainda vou mais, né? O que a gente faz nessa vida ecoa por eternidade, né? Aí, já citou aí, eu não sei mais Gladiador, quem né? foi. Acho que é. Rapaz, esse bicho tá assistindo muita série. Ei, já. O comentarista fala desse livre-arbítrio, né? Que ele fala o seguinte, que Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal, né? E todos os seus descendentes nasceram já inclinados para o pecado, né? Porque todos já estavam depois da desobediência, já a inclinação para a carne já era mútua. Não é à toa que aconteceu o primeiro assassinato e outras mortes e o que era errado e pessoas fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, não é? Dilúvio, depois veio dilúvio e tantas outras coisas, mas até o último Adão que se finalizou ali, finalizou com Cristo Jesus para iniciar uma nova era que é a restauração da comunhão entre o homem e Deus. Mas o comentarista fala aqui que, mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus com o homem, não aniquilou, né? Então, somos responsáveis pelo uso do nosso corpo, para o bem ou para o mal. Sim. Então, nossa responsabilidade. E até eu acho interessante que lá em Romanos, se o Lucas puder colocar e projetar para a gente, em Romanos 7, para finalizar esse subtópico 1, falando sobre esse livre-arbítrio, que ele vai tratar basicamente sobre isso, né? Sobre essa questão que a gente quer fazer o bem, porém a carne inclina a fazer o mal, né? Romanos 7,18 vai dizer o seguinte, Romanos 7,18. Romanos 7,18. Colocou aí? Saiu não. Não. Tem que dar 2 cliques. Pronto. Mas se não sair, eu vou ler aqui. Romanos 7,18. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com o efeito de querer estar em mim, não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, né? Então, Daniel, você vai falar aí? Não. É o certo. conflito do ser humano. Isso. Então, esse conflito desse bem e do mal, que a carne tem tendências, né? Tendências pecaminosas. E quando a gente fala de carne, quando a gente fala de tendências pecaminosas, não é só aqueles pecados que são para a pessoa como lascívia, prostituição, tudo, mas até em mentir, né? A pessoa mente conscientemente, não é isso? Sim. Você tem uma espécie de mentir conscientemente. Pequenas né? coisinhas, né? E aí esse livre-arbítrio, ele fala sobre isso, né? Que embora nós temos como é que eu posso dizer aqui? Não é liberdade, né? Não é essa libertinagem. essa é uma espécie de libertinagem, mas o que eu posso falar é o seguinte, que nós somos tendenciosos, né? A carne, quanto carne, existe a tendência sempre para o mal. E existe o inimigo das nossas almas que está ao nosso derredor, sempre tentando nos influenciar a essa inclinação para o mal. Então, qual a preocupação do ser humano quanto a isso? A preocupação do ser humano é se inclinar para as coisas do Espírito. Então, como é que eu posso me inclinar para as coisas do Espírito? É buscando a Deus. É buscando orientação, lendo a sua palavra, entendeu? Buscando orientação, oração, falando ali tete a tete com o Senhor e dizendo, Senhor, sou pecador. Senhor, entra com providência. Senhor, muda, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ser inclinado para as coisas do Teu Espírito Santo. Então, essa seria basicamente essa... Existe um tipo de ave, eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, não sei se é flamingo, se eu não estou equivocado, que a coloração das suas penas não é natural. É fruto da sua alimentação. Ele se alimenta de pequenos mariscozinhos no mar, que tem uma coloração rosa, ele se alimenta e aí, por consequência, esse pigmento é exalado na sua pele e ele muda de cor. Eu tenho quase certeza que eu estou correto. Se eu não estiver correto, nós vamos pesquisar depois aí direitinho. Mas o que eu quero mencionar aqui não é dar uma aula de biologia, especialmente na área de animais, mas é dizer que daquilo que nós nos alimentamos, a gente transparece. Sim. É inevitável, irmãos. Por que congregar é importante? Porque você passa muito tempo congregando com outras pessoas. Congregar é se reunir. Você passa muito tempo na sua vida comum, ordinária e secular, aprendendo o quê? A mentir no seu ambiente de trabalho, porque rola mentira, né? Rola engano, rola perseguição, rola palavrão, né? É um ambiente totalmente hostil à fé. Como é que você sabe disso, rapaz? É porque é do ser humano.
Eu dizia ontem, dando um discipulado, que ninguém precisou ensinar alguém a mentir. É natural da criança, e nem a desobedecer. Aprendeu sozinho. A criança novinha começa a mentir com medo de prestar conta com a realidade. A gente diz, rapaz, é verdade isso mesmo, rapaz, confessa, diz. Não, pai, eu estou mentindo. Então, assim, perceba, o que você precisa ensinar? A obedecer, a servir a Deus. Então, assim, daquilo que você se alimenta, né, daquilo que o seu coração está cheio, sua mente, sua vida está cheia, vai reproduzir na sua conduta e na sua vida. E a Bíblia conhece, a Deus nos conhece tanto que ele diz assim, né, que aquele que diz que não mente já está mentindo, né? Nisso é mentiroso, né? Você já está mentindo. Quer dizer que pro jato Então, a nossa vigiar mais, natureza. ele trabalha no lugar muito propício, né? Esses ambientes de... Eita, é difícil. Rapaz. Eu também. Ei. E tu também, tio. Não, eu acho que ele falou isso aí. Aí o Edson vai dizer assim, a hora que tu não Eita. pega, isso é de fato, Edilson, é realmente... Não, a nossa sorte, eu e do Ebin lá, é que a gente entra na sala lá de tecnologia e aí o pessoal só procura a gente quando tem alguma coisa, né? A gente não fica de papinho com ninguém, né? Aí eu digo, cara, eu acho que isso aí combinou muito com a gente, pelo menos comigo, porque Deu assim, escape. às vezes assim, eu não gosto muito de aproximação, né? Assim, socialmente, né? E eu acho assim um desperdício de tempo, porque assim, às vezes a pessoa passa 2, 3 horas conversando, eu não tenho nem conteúdo para conversar, tipo assim, vou conversar só de tecnologia 2, 3 horas. Cara, isso aqui dali cansa até para a área mesmo, entendeu? Uhum. Aí, inevitavelmente, se você passar 2 horas conversando tete a tete com a pessoa, você vai falar coisa que não tem nada a ver com Sai entendeu? coisa que não era para sair. Tá entendendo? Então eu acho bacana demais, porque eu e a Ruebe se trancamos lá dentro da sala lá de tecnologia. E só se tchau. tiver- Agora o só se Edilson tiver tem mais contato, né, com o povo, né? O Vigia. Heber deu certo. O Heber disse que também não gosta muito Pois é. disse que não vai fazer muitas amizades, é só mesmo questão de trabalho, O relacionamento homem é de crente, trabalho. É. Mas não, meu filho, não é assim não. Você tem que se relacionar. O ser humano é um ser sociável, ele tem que Exato. se relacionar. Eu falo Não, muito, você tem que eu falo muito vigiar para e ele o influenciar seguinte, pro eu digo, reino, né? cara, é o seguinte, se alguém te chama, ou eu passo algum serviço para você fazer, para nos ajudar, é o seguinte, você chega lá, é cordial com a pessoa, né? Porque eu não gosto de chegar lá e ficar marrento, né? Chego lá, agora sim, inevitavelmente, se você der lugar para uma brincadeirinha, a pessoa ela vai começar a se sentir assim, com liberdade para querer brincar com você. Entendeu? E aí esse tipo de brincadeira eu acho que vai acabar levando para outra coisa e vai influenciar a gente também querer brincar no mesmo sentido, né? Entendeu? As consequências. Mas ó, voltando aqui ao tópico, a potencialização do sofrimento, André. Como é que a gente lida com isso aí? Essa potencialização do sofrimento, como o comentador coloca aqui, é decorrente das obras da carne, né? Lá em Gálatas 5:19 vai explicar quais são essas obras da carne. Mas assim, naquela época, desde que Adão e Eva caíram, existe quando ele fala assim, ó, esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agravou. Ou seja, a quantidade de pecado, a quantidade de inimizade, de problemas do homem para com Deus só vem aumentando. Essa inimizade do homem para com Deus, começou lá atrás, mas essa potencialização vem das obras da carne descritas lá em Gálatas. Nós precisamos entender que, enquanto cristãos, precisamos fugir dessas obras da carne. Sim. Né? Sejam elas, como o Jardim colocou, aparentes ou mais invisíveis, né? Sim. Não, de repente aqui eu minto, aqui ninguém vai nem saber, né? De repente eu faço determinada coisa que minha esposa não vai saber, meu pastor não vai saber, então pronto, tá tudo certo. Só que nós prestaremos conta. Né? Tinha um pastor que dizia o seguinte, né? Ele disse, quando você for pecar, você não olha nem para a direita nem para a esquerda. Você olha para cima. Verdade. Porque se não tiver ninguém nem à direita, nem à esquerda, nem na sua frente, pode ter certeza que os olhos do Senhor estão sobre você. Então, pecado não é também a ideia, porque a Bíblia trabalha com princípios. Não, eu não vou pecar porque senão Deus vai ver, aí eu tenho medo de Deus. Não pense que você não vai pecar porque você não vai ferir um relacionamento precioso que você tem com Deus. Você não quer machucar o Espírito Santo de Deus. Você não quer ferir a santidade do Deus que você serve, né? Eu acho que o grande lance, assim, digamos assim, da nossa vida é nós não pecarmos por medo de ir para o inferno.
mas nós não pecarmos porque aquilo vai desagradar a Deus, né? Exato. Adão, por exemplo, com certeza ele não pensava no próprio Éden, digamos assim, mas ele pensava em Deus, na comunhão que ele tinha com Deus, porque ele sabia o prazer e a alegria que ele tinha em encontrar o seu Criador, Exato. em encontrar o próprio Deus. Então, nós fugirmos desse pecado não deve ser, se eu pecar, eu vou para o inferno, eu vou passar... Amém, você vai mesmo. Mas nós precisamos pensar assim, não, Cristo morreu por mim, a eternidade é algo real, mas eu quero estar com Deus. E se eu quero estar com Deus, eu não posso ter comunhão com o pecado. Exatamente. Não tem como servir a Não dois tem senhores. como servir a dois senhores, porque a partir do momento que eu começo a Agradar. agradar minha carne, a alimentar minha carne, a encher minha carne das coisas que eu quero, eu estou automaticamente desagradando a Deus e me tornando inimigo de Deus, né? Me fazendo com que a minha natureza lá de trás, ela prevaleça. Exato. Assim como Adão pecou e comeu, como diz lá em Gênesis, né? Comeu juntamente com sua esposa do fruto, agradando a sua carne, trouxe morte imediata a eles. Exatamente. Trouxe Consequências separação imediatas. imediata. Eu não sei como é que tá aí os comentários, tá lotado aí de comentários, né? Só a Natália mesmo, que deu É para do isso. Senhor, né? Não, Por só a enquanto, Natália né? mesmo não, foi a nossa. Rapaz, Poxa, Aí tu já. me quebra, eu te tô Aí dando você me curso- quebra. Aí você me quebra, dando curso de casais aqui, não. Graças, Corta, Natália. corta. você olha é o uma- otimismo. Não, mas aí, apesar dos comentários, já deu audiência de quase 10 pessoas Olha assistindo, aí, hein? olha mas aí, eu glória a quero dizer, Deus. Natália, É. Você não deixou excelente terminar, a sua você não deixou participação. terminar, porque você não E deixou tem os terminar. que entram e saem. É, verdade. exatamente. E os que irão ver no futuro. Exatamente. É porque ele não deixou completar. Inclusive, vou até Ele- mandar aqui um Eu vou te abraço dar pra minha chance esposa de aí, ó. refazer, já. Faz teu nome, já, agora. Faz teu nome. Já. Não, aqui nós temos a irmã Natália, né, dando parte do Senhor, o Edilson comentou também, né, mas nós temos uma audiência aqui crescente, né, crescente. Sim. E vocês que comentam aqui conosco, sempre fiéis, a nossa audiência fiel, né? Primeva, aquela audiência firme, O pegada com a próximo que gente. quer comentar aqui, nós iremos orar no final. Iremos citar seu nome. Aí, Olha na aí, oração. Olha aí. Olha aí, comente aí, peça oração. A gente vai orar Exatamente. aqui, já está com Citaremos ânimo pra orar. nominalmente. eu Já oro sacou. por você, você ora por mim, né? O crente 6 horas, O nosso né? mediador e o pastor diz, ele tem que estar aí, bora, compartilhem, curtem, Exatamente. para poder viu? Você pega esse link gerar um aí. engajamento, né? Exatamente, que é conteúdo de qualidade aqui. Nós estamos indo para o terceiro tópico, que é do abatimento à glorificação. Então, você que está conosco aqui, tem os nossos patrocinadores, como já citei, Águia Contabilidade, Pizzaria Brasil e Castanhas Limas. E nós estamos indo para o terceiro e último tópico aqui, falando sobre a realidade das enfermidades. Tudo bem, Edilson. Deus, o pecado entrou, houve consequências no corpo do ser humano, mas nós temos um Deus que cura. E aí parece que a Bíblia traz algumas situações em que não houve essa cura. É Deus que está errado, foi falta de fé, como algumas igrejas costumam dizer, né? Porque sua fé foi pequena, ou é porque nós estamos à mercê da soberana vontade de Deus? Não, com certeza não. Isso precisa de um estudo mais minucioso a respeito das consequências da origem de algumas enfermidades, né? Sim, sim. Algumas são para a glória de Deus, mas Exato. o certo é que as doenças e as enfermidades são consequências do pecado, é consequência da queda. Sim. O homem ele foi abatido, né? Sim. Ele foi abatido, veio as enfermidades, as moléstias, enfim, outros fatores que têm surgido, né? Por exemplo, com essa pandemia, né? Vamos tocar aqui, houve esse vírus que foi, alguns dizem que foi criado em laboratórios, então milhares de pessoas morreram no mundo todo, enfim. E isso são as consequências do pecado, né? O homem foi afetado, então faz parte da vida, como diz o comentador, faz parte da vida humana, então os órgãos se degeneram naturalmente para poder acontecer a velhice e a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 3:23. Então, essa degeneração do corpo é uma coisa natural. Ninguém está imune, ninguém está isento de enfrentá-las, né? Inclusive nós cristãos também adoecemos, mas uma coisa é certa aqui, Jesus diz para o seu povo, para nós cristãos, que assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. Então nós venceremos as enfermidades. E Jesus, ele
curou muitos enfermos. Aqui em Mateus 4 e 23, ele diz assim, ele percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, ele curava muitas enfermidades e moléstias entre o povo. Então, essas enfermidades faz parte, todos nós sofremos com isto, porém, nós sabemos que Jesus cura, Jesus usa a medicina está bastante avançada, muitos estão sendo curados até de doenças que até no passado recente não tinha cura, mas hoje já tem medicamentos que curam, tem cirurgias, né, que restauram. Por exemplo, quem sofreu do coração, né, até alguns anos atrás, quem dificilmente... hoje tem procedimentos cirúrgicos que prolongam, que salvam e prolongam a vida, e muitos passam de 100 anos, né? Né? Graças a Deus que muitos ainda têm esta honra de chegar aos 100 e passar dos 100 anos, certo? Mas se nós não chegarmos aos 100 anos e morrermos até bem antes, nós sabemos, nós cristãos, que nós iremos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Porque aquele que crê em mim, disse Jesus, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Então, o nosso comentador disse que nós precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé para enfrentarmos os sofrimentos persistentes da vida humana. E ele dá um exemplo de Jó, que foi acometido por grandes enfermidades, né, mas que ele permaneceu firme e forte na sua fé em Deus, no Deus Altíssimo. Glória E ele a Deus. teve vitória e ele foi restituído em tudo, a sua saúde e os seus bens, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente tem aí também, como do abatimento à glorificação, a gente passa por enfado e canseira, Jades. É isso aí. Geralmente, quando eu ligo pro Jades, eu mando uma mensagem, Jades, como é que está? Só vivo. Tem 7 anos. Tem 7 anos que ele está só vivo. Eu digo, rapaz, eu já vi muita gente com dificuldade para morrer, mas tu tá se sobressaindo. Então, só vivo há 7 anos. É importante, vivo, né? Tá vivo, né? Vocês já viram aquele filme lá que o cara tenta enganar a morte? Aí, eu vou dizer para não dar direitos autorais, né? Aí tem um filme que o cara tenta enganar a morte todas as vezes para... E aí, no final das contas, ele ainda no final dá um spoiler que ele morre, o cabo no final, né? Não adianta, né? Olha, esse enfado e canseira, né? Isso é consequência da destituição entre o homem e Deus, né? E aqui o comentarista ele coloca que esse canseira, enfadonho, o processo do tempo, né? Eu até coloquei aqui, né? Que o corpo humano começou a passar pelo processo do tempo, que é o quê? É o desgaste do tempo, né? Que é uma coisa que lá no Éden não tinha, né? O corpo ali era uma espécie de corpo glorificado, né? Que não era preso à matéria, né? Mas aí depois da desobediência, a separação entre Deus e o homem, houve esse processo de que agora o homem passaria pelo tempo e, né, é dado ao homem, né, se não me engano, até 75 anos, né? Até 70, né? 70, de acordo Até com 70, tá o texto aqui, é. eu acho que Salmo 90, 10, assim, Isso. é dado ao homem viver 70 anos. O que passa disso é canseiro e fadiga e é conquistado pela robustez do corpo, Exato, cuidado né? do corpo. Né? Aí processo estético e todos mais. Tecnologias. De fato que ele coloca aqui que mesmo que o corpo não seja abatido por doença, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e fadiga, porque eu tenho... Aumentou aí, Lucas, o chiadozinho, a interferência. Beleza. Eu tenho minha sogra, né? Minha primeira sogra, que é a mãe biológica da Natália. Eu levei um susto aqui. Né? Depois Rapaz. eu digo, rapaz, eu conheço esse cara há 20 anos. Primeira ele casou sogra 2 biológica, vezes, né? Eu não tô Não, sabendo. Isso aí. Eu levei Eita, um Jardres, susto tá- aqui. Tá complicado aí pra ti. Não, hoje o pessoal estão me carimbando, né? Aí o que acontece? A sogra biológica, né? A sogra biológica, que é a mãe da minha esposa, ela já tem ali 78 para 79 anos. E você vê na pele, assim, que há o desgaste ósseo, ela já não tem tanta força, cansaço, né? E aí tem que passar a tomar remédio todo dia. E aí você vê aquela labuta. Quem tem uma pessoa idosa que está ali ligada diretamente, você vê que dali. E aí o comentarista, para finalizar, ele coloca que até para isso também há uma espécie para você não existir uma exaltação, né? Porque assim,
ali, a partir do momento que todos nós passamos por esse mesmo processo, você, digamos que você iguala o ser humano, rico e pobre, né? O caba, quando ele é raça, cores diferentes. Por quê? No final das contas, diz um ditado popular, diz, olha, ali quando você chega ali naquele local aqui, não existe rico nem pobre, ali no cemitério, né? Ele tem esse ditado popular, o povo diz, né? Ó, aqui não tem rico nem pobre, aqui tá do cara mais rico que já teve na terra, do caba mais pobre. Então, é para você equalizar, para que não haja essa diferença entre, se o caba é mais rico, não, é porque o caba é mais rico, ele vai viver mais. Não, entendeu? Todo o ser humano passa pelo mesmo processo de envelhecimento e a consequência é a morte física, né? Embora haja na Bíblia duas pessoas que não experimentou da morte física, mas isso são exceções, né, que quase que a sua totalidade hoje é essa questão do desgaste e morte física. Então, ele diz assim que o cristão, né, que embora há uma convivência cristã, o cristão sem orgulho e sem acepção de pessoa, ou seja, ele não tem essa, tipo assim, é porque eu sou mais rico, eu vou viver mais do que o André. Não, quando chega, e a gente passou pela pandemia, né? Quantas e quantas pessoas não eram boas de condições financeiras e se foram, né? A medicina, o dinheiro não pôde pagar ali para a pessoa prolongar a sua vida, né? Até o próprio Amã mesmo, né? O general lá me lembrou aqui agora que Naamã, melhor dizendo, houve ali a doença ali da lepra, consultou, né, embora, acredito eu, vários médicos, vários doutores, e ninguém conseguiu curá-lo, né? Pagou pessoas, e aí Deus foi que agiu ali em favor dele para ele mergulhar ali no Jordão e ser curado, né? Então, essa questão do envelhecimento é para todos, né? O desgaste é para todos, e isso é consequência ali do primeiro Adão, ali da separação do primeiro Adão ali para com Deus. Amém. Exatamente. E aí, mas a gente vai ter a esperança de um corpo glorificado, né, André? Sim, é verdade. Tanto as enfermidades como o enfado e canseira, eles têm um fim aqui na Terra, né? Morreu, acabou. Mas a nossa esperança não é só, não, vou esperar o dia da minha morte e vai ficar por isso mesmo, tudo vai se resolver nesse dia. Vou, enfim, descansar. Tá, mas você vai descansar, porque o mundo tem isso, né? Fulano de tal foi e descansou. Fulano de tal foi e estava muito cansado, estava sofrendo muito. Mas a nossa esperança, a esperança do crente é que nós teremos um corpo glorificado. Né? Um corpo transformado, semelhante ao corpo de Cristo. Né? E não só restaurado plenamente o corpo, mas o corpo, a alma e o espírito. Né? Porque imagina se Deus restaurasse apenas nosso corpo, se de repente as nossas emoções elas não fossem transformadas também. As tristezas que nós sentimos aqui na terra passaria a sentirmos no céu também. Então, o Senhor nos transformará plenamente. Essa restauração do Éden, né? O que foi perdido lá no Éden, será plenamente restaurado. Até lá em Atos 5:30, diz que, através do sacrifício no madeiro, né? O sacrifício de Cristo lá no madeiro, nós teremos essa transformação. Glória a Deus. Nós teremos essa transformação. É interessante, eu pesquisando, que por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal veio o pecado, né? Mas por meio do madeiro, né, do sacrifício no madeiro, foi restaurado essa comunhão com Deus e o homem. Né? Esse corpo glorificado, essa vida plena em Deus, nós experimentaremos na eternidade. Né? Nós não vamos descansar só porque o nosso fim acabou, mas nós teremos uma nova vida. E essa é a nossa esperança, a maior esperança. De fato, não é espírito, né? O corpo glorificado é um corpo de carne e osso, restaurado, só que não preso à matéria, né? Para não mais perecer. E é interessante, assim, mesmo que você, cristão, que esteja passando esta dor no seu corpo, né? Alguma enfermidade, mas você é alegre no Espírito, você tem o Espírito Santo, você não está abatido, você está glorificando a Deus, né? Mesmo o corpo abatido, mas o Espírito e a alma está fortalecida. E naquele dia, né, da glorificação, da plenitude do corpo, serão todos completamente transformados. Né? Aleluia. Então você vive o céu aqui na terra. Glória a Deus. Irmãos, a gente chega à finalização, né? O André comentava, os irmãos aí também,
E é interessante essa relação do primeiro Adão com o último Adão. Enquanto que o primeiro Adão coloca a culpa na esposa, né? Ele diz, não, foi a mulher que tu me deste, Senhor, então o Senhor errou. O último Adão, na figura de Jesus Cristo, morre e se sacrifica por a sua noiva, né, a igreja de Cristo Jesus, por mim, por você, para nos alcançar. A título de conclusão, apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos aqui no nosso corpo como consequência do pecado e das nossas transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável para a glória do Glória Deus a Deus. vivo. Glória eu a quero Deus. deixar para me despedir por último, que eu quero fazer questão de orar por aqui, já que Aí. Deus prometeu. Né? Rapaz, ele não corou mesmo não, né? Verdade. Não, É. demais, só toda hora. Vamos aí por ordem Acho que hoje ele já alfabética. orou umas 5 vezes ali na EBD, só, mas... Eu já orei umas 3 a 5 vezes Ainda ali, tem né? tempo aqui para você comentar, para receber a oração, né? Apesar que iremos orar por todos, né? Mas Exatamente. alguns Você já tem- pediram oração você- aqui. Exatamente, já fiz a listazinha aqui. Tem aí alguns segundinhos aí. Vou pedir pro André, Dilson, Amém. Jardes, e então eu oro finalizando aí. Que se Amém. aparecer mais algum nome aí, a gente Ok. também vai estar orando pela Dizer, sua vou vida. já, pela vou já vida ligar da aqui André. pra Sara, pra ela... Ela Já comentou, botou, já Sara, foi. rapaz, Ela tu acha pediu que- pra Juju Brinco. Tu acha já. que Sara vai perder a Carinhosamente. oportunidade de Amém. oração, moço? Sara, minha esposa, quero mandar um abraço aí pra você. Que Deus abençoe a Juju. E é isso aí. Rapaz, não é só eu que coloco apelido nos filhos não, viu? Não, A mas Jujubinha. mas os teus, oh, Jesus. Não, mas meus apelidos estão mais simpáticos. Eu vi o episódio anterior, tô viu lá, falando né, a A explicação. arrumação dele aí, né? Eita, já. Falem com a nossa Amém. audiência aí e se despeçam. em Um nome prazer, meus irmãos, estar aqui mais uma vez. Agradeço a oportunidade, pastor, estar aqui com os nossos irmãos em Cristo. Essa esperança que Deus colocou no nosso coração, né? Porque como o irmão Edilson falou, às vezes a nossa vida aqui na Terra é tão cansativa, é tanta enfermidade, e às vezes nós nos perguntamos onde está Deus, né? Mas Deus certamente cumprirá a sua promessa de que nós teremos uma vida plena, abundante, livre do pecado, sem a possibilidade de pecar, né? No céu, porque não vai existir mais pecado e a opção de pecar, né? Então nós teremos essa vida plena em Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Muito bem, para minhas palavras finais, para concluir, eu quero dizer que eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo, Romanos 3:23, que ele fala, e vou até complementar, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, o salário é a morte, é as enfermidades, né? É a morte, consequentemente, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a restauração do corpo e da alma e do espírito. Glória a Deus. Isso aí, também quero agradecer minha oportunidade também. Mandar um abraço para os irmãos da congregação Betel, que tem sempre nos assistido, nos apoiado, nos ajudado em oração também, né? Mandar um abraço para meus filhos, minha esposa, minhas 2 sogras, né? Que não é 2 casamentos, são 2 sogras porque é a sogra biológica e a sogra que criou a irmã Mariazinha, que criou a... Nem né? todo mundo tem esse privilégio. É tem isso 2 aí, sogras, não. Viu? é isso aí. Eu quero mandar um abraço a toda a nossa família, né, irmãos? E aqui, nós cremos que em Cristo Jesus a restauração, né, foi realizada. A nossa esperança, né, aqui pode... a palavra do Senhor, me lembrei aqui agora, que pode passar céus e terra, né? Mas a sua palavra permanecerá, né? Então, criamos nessa palavra, embora o quão seja difícil, porque dos nossos lábios é muito fácil de nós falarmos isso, né? Que crer, mas de fato nós sentimos na pele a fé quando nós de fato experimentamos os problemas, as provações, né? E eu sei o quanto é difícil falar sobre isso, porque muitos anos eu tenho passado por algumas provações, mas ao mesmo tempo que eu lembro dessas provações, do quão enfadonho o quão cansativo é para o nosso corpo, mas ao mesmo tempo eu creio que Deus, não nessa vida, né? Talvez não nessa vida, embora Ele possa haver nessa vida, né? Porque Ele é Deus de todas as coisas. Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode mudar o homem, Ele pode tirar o homem do lamaçal de pecado e transformar. Porém, se Ele não fizer nessa vida, nós cremos que no céu de glória tudo estará restaurado. Então essa é a minha fé e acredito que é a fé de todos os irmãos que em Cristo Jesus, no céu ou na terra ou no céu, Ele vai restaurar, né, a plena comunhão, como já restaurou, e nós veremos
ele face a face. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a sua audiência, você que está assistindo agora, você que vai assistir depois. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por esse tempo, foi uma bênção estar aqui. Eu quero agora orar por você, por esses irmãos que comentaram aí, né, que colocaram seu nome à disposição de oração. Eu estou aqui com uma listazinha aqui. Deus vai fazer uma obra grande na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, nós nos encontramos no próximo episódio e nós vamos orar nesse instante. Pai querido, eu quero render graças ao teu nome por este momento, Senhor Deus, de comunhão, de mesa, onde nós estamos aqui para esclarecer a tua palavra para aqueles nossos ouvintes que estão aí, a nossa audiência. Eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos esclarecedores, do irmão André, da sua filha Júlia, da sua esposa Sara. Cuida do teu filho, Senhor Deus, como só o Senhor sabe fazer, provendo, cuidando, dando graça a eles, Pai, em todas as áreas. Também quero estender a tua bênção, o pedido pela tua bênção à vida do irmão Edilson, que está, Senhor Deus, aqui como esse esclarecedor, toda a sua família, Senhor Deus, a irmã Elda, que também comentou aqui, pedindo oração, a Debrinha, Senhor Deus, o Eber, Benjamin, esta família que tem sido útil para o teu reino, que tem colocado os seus dons e os seus talentos à disposição da tua obra. Multiplica, Senhor Deus, seus talentos, abre as portas de facilidade, derrama da tua graça sobre a vida deles, que eles continuem sendo esses instrumentos para a glória do teu nome. Quero, Senhor Deus, te pedir também pela vida do Jardes, da Natália, que também comentou aqui, da Laizinha, Senhor Deus, do Tiel, Pai, que são esta família, Senhor Deus, que são uma família atípica, Pai. Temos o Tiel, Senhor Deus, com uma dificuldade, com autismo nível 3. Poderia, Senhor Deus, ser desculpa perfeita para os teus filhos não se envolverem no trabalho que o Senhor está fazendo na terra, mas pelo contrário, são eles que se doam, se desgastam, Senhor Deus, que estão presentes servindo a tua obra. E eu sei que os céus contemplam tudo isso. Eu quero te pedir que o Senhor estenda a tua boa mão sobre a vida deles, dando graça, inclusive, à irmã Paizinha, que é mãe da Natália, Senhor Deus, que está ali residindo com eles, que passou por algumas situações de saúde delicadas. Abençoa a família do teu servo, abre as portas de facilidade, derrama da tua graça, da tua bênção sobre a vida de cada um deles. Quero, Senhor Deus, também rogar, Pai, por este casal abençoado que estão aqui, Senhor Deus, fazendo a parte, Senhor Deus, de videomake e também cuidando do nosso audiovisual, que é o irmão Lucas e a irmã Sula, que tem sido um bênção para este trabalho aqui da Betel TV. Senhor Deus, abençoa os teus servos, derrama da tua graça sobre a vida deles, supre suas necessidades, Senhor Deus, em todas as áreas. E eu peço, Senhor Deus, a tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu filho, Senhor Deus, sobre toda a história da nossa casa. Abençoa a congregação, Senhor Deus, o povo que está sobre o nosso pastoreio, que tem contribuído com seus dons, talentos e recursos para a expansão da tua obra e para fazer o teu nome conhecido. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho de hoje à noite, o culto. Usa poderosamente o irmão Edilson, que estará nos trazendo a tua palavra, Pai. Usa o teu servo de modo extraordinário. Sim, nos abençoa por meio dos louvores que serão entoados, Santo por toda a preparação Glórias do culto para a glória do teu nome. Aleluia, nos leva em paz, nos despede. Abençoa esse trabalho, que ele cresça, prospere e que o teu nome seja glorificado aqui. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aí, já deu uma oração forte aí. Pai.